Vamos dar início a mais uma videoaula. Só que hoje, né, nós estamos em um momento muito importante, né, que se inicia o mês de junho, um mês mais esperado, né, por todos os brasileiros, mas principalmente por nós nordestinos. Então, eu que não sou nenhuma besta, eu já, olha, me arrumei, já coloquei minha camisa xadrez e eu quero que vocês façam o mesmo. Se vistam, grave um vídeo curtinho ou então mande aquela foto especial para lá pro colégio, coloque lá no Instagram do colégio e marque o colégio, tá certo? Mas, né, obviamente que eu não vim aqui, não estou assim toda bonita só para dar esse recado, né? Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Então, paramos nas civilizações pré-colombianas. E a última que nós vamos falar hoje é sobre a civilização Inca, tá certo? Então vamos lá. Só relembrando, né? Nós falamos das civilizações maias e as civilizações astecas. Hoje é a civilização Inca. Então vamos lá, né? Vamos primeiro entender em que território ficava essa civilização. Então, foi uma civilização que ela foi bastante territorialista, né? Ela conquistou vários territórios por questões de estratégia, mas esses locais que vocês podem observar, elas se estabeleceram atualmente onde se localiza o Equador, a Bolívia, o Peru, a Argentina, o Chile e a Colômbia. Tudo isso foram estratégias em que elas foram desenvolvendo habilidades nas quais elas foram, aos poucos, dominando esses territórios e cada vez mais anexando esses territórios a uma única unidade, né? Que naquela época, né, a capital, que é hoje Cusco, no atual Peru, né, sendo que Machu Picchu era considerada, né, é considerada ainda uma cidade sagrada. Então vamos lá. Primeiro, se tornou o maior império da América pré-colombiana, por alguns fatores que nós vamos observar ao longo da aula. Fatores esses, como eu já falei, fatores de questão de estratégia, questões também de uso de algumas habilidades, né? Nesse período aqui, o império, né, Inca, eles eram constituídos por imperadores, que eram considerados verdadeiros deuses e guardiãos dos bens do Estado. Eles eram chamados de Sapa Inca, ou seja, o Pachacuti, ele conquistou povos vizinhos por imposição, né? E ele começava a impor a essas cidades impostos sobre essas regiões que ele começava a conquistar. Isso aí a gente vai observar que os próprios depois conquistadores espanhóis, eles absorvem esse costume, né? Que era o costume da mita, que é um imposto de acordo com o uso daquela propriedade. Então, nesse período aí, ele desenvolve as imigrações compulsórias. E daí ele começa a colocar naquele território multiculturas, né? Naquele período se falavam até 3 línguas diferentes, línguas indígenas e outras línguas que também eles falavam ao mesmo tempo. Como era a organização econômica? A organização econômica era um modo de produção asiático em que todos os bens, né, os tributos, aquela parte era voltada para o imperador. Então era essa forma de modo de produção asiático que perdurou por muito tempo em algumas civilizações da antiguidade. E aí também houve um destaque muito importante dos incas, eram técnicas de plantio, que eram uma técnicas de níveis. Por quê? Porque eles absorveram e eles tiraram todo o proveito de todo a questão geográfica, né? Porque era um povo que habitava em uma região muito montanhosa, íngreme. Então eles faziam níveis a todo tempo, eles
aproveitavam ao máximo a questão territorial. Isso foi chamado de curva de nível, que é o aproveitamento total da terra. O que é que eles cultivavam, né? Vocês aprenderam que os maias, os astecas, indiferente disso, eles cultivavam também quase os mesmos produtos, né? Batata, o milho aparece novamente, pimenta, além de produção também de lã, que essa lã vai ser importante, a lã e a corda, porque vocês vão observar que eu vou explicar a questão da técnica da escrita, o algodão. Eles domesticavam animais como lhamas, alpacas, que eram esses animais que, além dessa domesticação, auxiliavam no transporte dessas mercadorias também. E por se tratar de animais que vivem em um ambiente, se adequam em qualquer ambiente. A produção geral acontecia, essa palavra vocês vão observar que ela vai se repetir, que é o aiu, que era comandado pelo curaca. Ou seja, o que era isso? Era uma unidade de produção, em que essa unidade de produção, o que mais prevalecia naquele período, maior grupo social, né, inca, eram os camponeses. Por quê? Porque era uma civilização bastante agrícola, né? Toda a vivência, todas as suas práticas eram voltadas para a questão da agricultura. Então, esses camponeses, em alguns momentos, né, dentro da sociedade, eles também prestavam serviço ao Estado. Prestavam serviço ao Estado como? Né, nas construções. Porque além de agricultores, além de um maior aproveitamento da terra, os incas também eles foram bastante perspicazes na questão da arquitetura, né? Pela questão não só da arquitetura, mas questão de redes de estradas, porque eram ali que eles interligavam outras cidades. Então, os camponeses em geral, eles trabalhavam em obras públicas naquela mita que eu falei, que foi absorvido pelos espanhóis. A religião também era politeísta, né? Acreditavam em deuses, e esses deuses eles agiam de forma decisiva dentro de todo o contexto social. Eles mumificavam também, ó, outra civilização que mumificava os corpos também, só que de forma diferente. Não é uma mumificação que vocês observaram no Egito, que em vários momentos eles ficavam, né, eretos, né? Essa posição era uma posição fetal. A mumificação dele era uma mumificação fetal, né? A escrita, olha aí a escrita, o que é que vai por conta da produção agrícola. Eles escreviam, né? A sua escrita era feita em quipus, que esses quipus eram uma forma de nós em cordas, nós coloridos. E cada coloração, ela ia distinguir valores, distinguir quantidade. Então, foi uma civilização que hoje ainda, se vocês forem na Bolívia, no Peru, vocês vão ver muito desse legado também. Né? Um ponto importante, né, de ser falado é a cidade de Machu Picchu, que além de ser um centro, além de naquela época ser um local dos imperadores viver, um local também alto, né? Um local muito alto de observação para os não invasores, é um local hoje de ponto estratégico e também turístico, né? Na cidade de Machu Picchu. Quando foi que se deu a decadência? A decadência foi por vários fatores, mas os mais decisivos, que foi o que aconteceu no século XVI, quer dizer, olha, é uma civilização que teve várias conquistas, mas se durou somente um século. Então, nesse um século todo, a sua derrota se deu por guerras civis e também pela chegada do conquistador, né? Do conquistador Francisco Pizarro, que ele vem para realmente colonizar, né? Conquistar aquele território, acabando de vez com esse território. Então foi isso. Essa daí foi a última civilização em que nós estudamos as civilizações pré-colombianas. Agora eu vou corrigir uma atividade, a atividade da semana passada. Vocês precisam estar com o material para vocês tirarem as dúvidas e caso vocês não tenham colocado a resposta correta, vocês façam a correção direitinho. Então eu vou começar pela página 288, foram duas páginas, 288 e 291.
tá certo? Do livro de vocês. Na página 288, tem somente uma pergunta. Você já tinha ouvido falar em alguns desses povos? Gente, preste atenção que a pergunta não é em relação aos 3 povos, não. É os povos nativos da América, que são Inuits, os Siluks, os próprios astecas, os maias e os incas. E ainda fala atualmente do território do Brasil na questão dos tupis. Então aí é uma resposta que é muito pessoal. Vocês, caso vocês conhecessem antes dessa explicação dos vídeos, vocês coloquem e sempre coloquem o porquê, né? E como conheceu. Na página 291, vocês já logo observam que tem a primeira questão, que é para completar o diagrama, seguir com as palavras corretas. Então, a primeira, que a letra A está perguntando: esses povos habitavam em regiões frias de continentes americanos e viviam da caça de animais para se alimentar e se vestir. Então, essa primeira civilização é Inutis. Observe aqui, olha. Né? Bem fácil, atividade bem fácil. Na letra B, porque vivia da caça de animais de grande porte, como búfalos e bisões, que é a letra B. Então, isso aí são Sioux. Tá certo? Na letra C, uma das cidades-estados maias. Uma das cidades-estados maias. Vocês poderiam colocar várias, mas vocês têm que observar o que vai se adequar no diagrama, né? Então, o que vocês vão ter que colocar é os côndices. Na letra... na verdade, é Tikal, viu? A palavra correta é Tikal. Na letra D, o calendário tem 365 dias desenvolvido pelos maias, o nome do calendário. Então, o nome do calendário é o Abi, com 2 A, viu? Abi, H-A-A-B. Na letra E, conjunto de características de uma determinada sociedade. Então, quais são isso? Civilizações. Né? Quando eu falo de um conjunto de características, eu estou falando da civilização. Na letra F, pessoa responsável pelo registro de mensagem na civilização maia. Quem era a pessoa responsável pelos registros? Os escribas, tá certo? Na letra G, tipo de suporte que os escribas maias utilizavam para registrar suas mensagens. Aí sim que é o códices, viu? E na segunda questão, não se atente para isso junto com o colega, mas você teria que encontrar no diagrama acima e escrever um pequeno texto sobre elas, considerando os conteúdos já estudados. Então, vocês teriam que fazer um texto pequeno, só que englobando algumas dessas características, tá certo? Na próxima aula, eu já deixei uma atividade. Professora, a atividade é sobre o Império Inca? Não, eu coloquei uma atividade que é um questionário em folha. Esse questionário, vocês vão responder das civilizações anteriores, tá certo? Por quê? Porque essas civilizações anteriores, para a gente observar que foi aprendido mesmo, é como se fosse um resuminho, né, básico. Porque não adianta eu colocar agora da civilização Inca e já uma atividade e ficar ainda sem algumas questões que vocês possam não ter entendido dos maias e dos astecas. Até porque quanto mais a gente estuda, mais atenta-se em fazer atividades, né, em realização de atividade, mais as dúvidas vão surgindo e aí sana qualquer dúvida que vocês tenham dessas civilizações. Por que eu digo assim? Por que eu digo isso? Professora, você está falando isso porque são civilizações pré-colombianas que são civilizações muito parecidas entre si. Então, no caso de uma prova, se vocês não tiverem o total conhecimento das civilizações, vocês acabam se atrapalhando. Vou dar um exemplo em relação ao cultivo, né, a agricultura. Ambas as civilizações cultivam quase os mesmos alimentos. Por quê? Porque eram regiões muito próximas. Então, a questão
da terra, né? Influencia muito nos produtos. Então os produtos eram muito... Se eu pergunto vocês vão se confundir. A mesma coisa em relação à questão da organização social, também muito parecida, né? Só vai se diferenciar muito pouco alguma coisa. Tanto que nos livros didáticos trazem sempre as civilizações juntas, né? Eu quis colocar as civilizações um pouco mais separadas para que vocês tenham um entendimento total, tá certo? Antes do vídeo, quando eu iniciei o vídeo, eu disse a vocês, gravem um videozinho curto ou mandem uma foto e marquem a escola, que vocês já estão como eu estou no clima junino, né? Não é porque estamos numa pandemia que não vamos curtir esse momento, tá certo? Então até a próxima videoaula.